O quarto 104 parecia inofensivo. Um simples aposento em um hotel antigo de beira de estrada, localizado nos arredores de Pine Ridge, uma cidade esquecida no meio do interior. Mas o que começou como coincidência virou padrão, e o padrão virou medo. Ao longo de 12 anos, 7 pessoas desapareceram após se hospedarem no mesmo quarto. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum sinal de arrombamento, nenhum grito, apenas silêncio, e a chave do quarto repousando sobre o balcão da recepção na manhã seguinte. Mas tudo mudou quando um homem, o único sobrevivente, saiu de lá vivo. O que ele revelou fez até os policiais mais experientes vomitarem. Se você tem coragem de ouvir até o fim, prepare-se. O que aconteceu dentro do quarto 104 vai mexer com a sua mente. Antes de continuar, aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda a continuar trazendo casos como esse, tão reais quanto perturbadores. E claro, comenta aqui embaixo, você teria coragem de se hospedar no quarto 104 depois de ouvir essa história? O Maple Inn foi inaugurado em 1973. Um hotel simples, com 14 quartos, voltado principalmente para caminhoneiros e viajantes que cruzavam a Rota 22. Administrado por um homem reservado chamado Walter Crick, o lugar nunca teve fama, nem boas avaliações, mas era barato, limpo o suficiente e, acima de tudo, discreto. A primeira ocorrência estranha aconteceu em outubro de 1998. Uma mulher identificada como Lauren Myers, de 42 anos, viajava sozinha rumo ao funeral de um parente distante. Ela fez check-in às 21h15, foi vista pegando uma garrafa de refrigerante na máquina automática e nunca mais apareceu. Seu carro continuava no estacionamento. A cama estava feita e seu celular carregando na tomada. A polícia local tratou o caso como desaparecimento voluntário. Não havia sinais de luta nem evidências claras de crime. Apenas a ausência e a chave deixada sobre o balcão. 2 anos depois, em maio de 2000, o estudante universitário Greg Tanner se hospedou no mesmo quarto. Ia visitar os avós em Dakota do Sul. Pagou em dinheiro, jantou no restaurante próximo e retornou ao Maple Inn por volta das R$ 23. No dia seguinte, a camareira encontrou o quarto vazio. Nada parecia fora do lugar. Mas Greg sumiu. E, de novo, a chave estava lá. Esses 2 casos, embora semelhantes, foram considerados coincidências. Pessoas desaparecem todos os dias nos Estados Unidos. Mas a partir da terceira vítima, uma sombra começou a se formar sobre o quarto 104. Em 2003, um casal em lua de mel, Jack e Ellie Ramirez, decidiu economizar na viagem e se hospedou no Maple Inn por uma noite. Foram vistos rindo no saguão, carregando uma garrafa de vinho e um jogo de cartas. Às 2h da manhã, um hóspede do quarto ao lado relatou ter ouvido um som abafado, como um móvel sendo arrastado. Às 7h o carro deles ainda estava no estacionamento. A polícia foi chamada quando não houve resposta às tentativas da equipe de limpeza de entrar. Encontraram o quarto vazio, nada quebrado, nada fora do lugar, a cama arrumada, os pertences do casal intactos, inclusive o dinheiro. E como sempre, a chave estava sobre o balcão da recepção. Dessa vez, a imprensa local noticiou: lua de mel fatal, casal desaparece em hotel da Rota 22. Foi o início do boato que se espalhou entre os motoristas de caminhão. Não durma no quarto 104. Nos anos seguintes, outros casos ocorreram. Sempre do mesmo jeito. Hóspede solitário, desaparecimento noturno, sem sinal de invasão, quarto intacto. Em 2008, a jovem vendedora Rebecca Clark se hospedou ali por estar exausta após um dia de trabalho. Em 2010, foi a vez de um missionário alemão. Em 2013, uma senhora de 74 anos que viajava sozinha. Em comum, todos estavam no quarto 104. E todos sumiram como se nunca tivessem existido. Só em 2014, as autoridades decidiram investigar os casos como um possível padrão de desaparecimentos conectados. A pressão da mídia local e de grupos independentes de investigação forçou a polícia do condado de Stonewater
a reabrir os arquivos dos desaparecidos. Inicialmente, os investigadores encontraram dificuldades. Não havia provas materiais. As câmeras de segurança do hotel não funcionavam desde 1999. O Walter Crick, o proprietário, dizia não ter recursos para arrumar o sistema, embora sempre colaborasse com a polícia, jurando inocência e afirmando que coisas ruins acontecem em todos os lugares. Mas algo chamou a atenção. Em todos os casos, o turno noturno da recepção era feito pelo mesmo funcionário, um homem chamado Dean Merrill, um veterano de guerra, silencioso, de fala mansa e comportamento estranho. Dean havia sido contratado em 1998, semanas antes do desaparecimento de Lauren Myers. A polícia o interrogou em 3 ocasiões. Dean sempre se mostrou cooperativo, mas suas respostas eram vagas, como se ele tivesse problemas de memória ou estivesse sedado. Ele dizia nunca ter ouvido nada incomum durante suas noites de plantão. Mesmo com essas inconsistências, os investigadores não tinham mandado de busca nem provas diretas, e os casos foram arquivados mais uma vez. O caso do quarto 104 parecia destinado ao esquecimento, até que, em uma madrugada chuvosa de setembro de 2016, algo inédito aconteceu. Um hóspede saiu vivo do quarto e trouxe consigo uma verdade que ninguém estava preparado para ouvir. Seu nome era Daniel Ross, 38 anos, representante comercial, pai de 2 filhos. Ele havia perdido o voo para casa após um imprevisto numa conferência e decidiu passar a noite em um hotel barato próximo à estrada. Quando o recepcionista lhe ofereceu o quarto 104, Daniel hesitou. Já tinha ouvido os boatos, mas riu deles. Às 22h48, ele entrou no quarto, ligou a TV, tomou um banho e deitou-se. Mas por volta das 2h17 da manhã, acordou com um frio anormal. O termostato estava travado em 22 graus, mas o ambiente parecia gélido. Então ouviu. Primeiro, passos leves, como se alguém deslizasse pelos corredores. Depois, o rangido da maçaneta. Ele jurou ter visto a sombra de alguém pela fresta inferior da porta. Tentou ligar para a recepção, mas o telefone não funcionava. A seguir, uma risada baixa e contínua ecoou do banheiro. Daniel correu até a porta, mas ela não abria. Pegou seu celular, mas não havia sinal. Foi nesse momento que percebeu o detalhe mais assustador. O espelho do banheiro estava embaçado, como se alguém tivesse tomado banho minutos antes. Mas ele não ouvira nenhum som. Entrando em pânico, Daniel usou uma cadeira para quebrar a janela e saltou do 2º andar, fraturando o tornozelo. Cambaleou até a estrada, onde foi socorrido por um caminhoneiro. No hospital, ainda sob o efeito da dor, ele contou o que viu. E mencionou algo que nunca havia aparecido em nenhum relatório, uma inscrição escondida sob o carpete do quarto. Antes de sair, ele anotou brevemente: letras gravadas a fogo, escritas em latim. A polícia retornou ao quarto no dia seguinte e confirmou. Traduzido dizia: a carne dos fracos alimenta o eterno. O mistério do quarto 104 tinha acabado de se tornar ainda mais sombrio. Após o depoimento de Daniel Ross, a polícia finalmente obteve um mandado para uma busca completa no quarto 104. Técnicos forenses, acompanhados de peritos e cães farejadores, isolaram o ambiente por 3 dias, e o que encontraram mudou para sempre a história do Maple Inn. Sob o carpete gasto, havia sinais de marcas de arrasto e uma tampa metálica disfarçada com tábuas falsas. Abaixo dela, um alçapão. O espaço escondido revelava um compartimento claustrofóbico de aproximadamente 2 metros quadrados, onde encontraram fragmentos de tecido, cabelos humanos, dentes e vestígios de sangue seco. Mas o pior ainda estava por vir. Atrás de uma das paredes do banheiro, havia uma escotilha secreta conectada a um corredor estreito, uma espécie de passarela escondida entre os quartos. Ali dentro, descobriram uma sala escura, equipada com câmeras antigas, microfones e dezenas de fitas VHS, catalogadas com datas e nomes. Em algumas das gravações, era possível ver claramente os hóspedes dormindo, sendo observados por uma câmera estática no canto superior do quarto. Outras mostravam cenas sem áudio,
mas os gestos e reações revelavam sofrimento, medo, agonia. Entre os objetos encontrados, havia um caderno de anotações com relatos detalhados, escritos com caligrafia irregular, misturando inglês, latim e símbolos esotéricos. Páginas descreviam rituais, sacrifícios e uma entidade chamada O Devorador. A polícia logo prendeu Dean Merrill. Em sua casa, encontraram roupas de algumas vítimas e um altar rudimentar feito com ossos humanos. Walter Crick, o dono do hotel, foi interrogado por dias, mas morreu 3 semanas depois de infarto, antes que pudesse ser formalmente acusado. O Maple Inn foi fechado e isolado. Mas o que acontecia dentro do quarto 104 ainda estava longe de ser completamente compreendido. Dean Merrill era um homem invisível aos olhos da cidade. Veterano da Guerra do Golfo, chegou a Pine Ridge em 1997, com uma mochila, um olhar vazio e poucas palavras. Walter Crick, então proprietário do Maple Inn, lhe ofereceu emprego e moradia nos fundos do hotel. Aparentemente, era apenas um ex-militar tentando recomeçar. Mas registros médicos confidenciais, obtidos anos depois, revelaram que Dean havia sido diagnosticado com transtorno de estresse pós-traumático severo e sinais de psicose. Ele não recebia tratamento adequado. Durante as investigações, peritos em comportamento traçaram seu perfil psicológico: um predador metódico, obsessivo, com tendências ritualísticas. Os cadernos encontrados em sua casa revelavam uma mistura de fanatismo religioso e delírio. Ele acreditava estar servindo a uma entidade invisível que habitava os limites do sono e da morte. Essa entidade, segundo ele, exigia almas solitárias e silenciosas, sempre à noite, sempre no mesmo lugar. As fitas mostraram que Dean tinha acesso irrestrito ao sistema de dutos do hotel, por onde se movia silenciosamente. Ele observava as vítimas por dias antes de agir. Sabia o momento exato em que estavam vulneráveis. Mas por que o quarto 104? Registros de 1973 revelaram que aquele quarto havia sido originalmente parte de uma ala psiquiátrica clandestina que funcionou no local antes da construção do hotel, um sanatório ilegal onde pacientes indesejados eram esquecidos. Um deles morreu ali após semanas trancado, clamando por ajuda. Seu nome nunca foi identificado. Dean afirmava que a presença desse espírito foi quem chamou por ele, que juntos realizavam os sacrifícios para manter o equilíbrio entre 2 mundos. Realidade? Loucura? Não importa. O fato é que 7 pessoas desapareceram, e ele foi o único elo entre todas elas. O julgamento de Dean Merrill foi um dos mais acompanhados da história do Estado. Com transmissão ao vivo e cobertura nacional, cada detalhe do processo chocava ainda mais o público. Apesar de inicialmente se recusar a falar, Dean quebrou o silêncio ao ser questionado sobre os cadernos encontrados. Eles me pediram. Eu só obedecia, disse ele, encarando a juíza com um olhar distante. A defesa alegou insanidade, apresentando laudos que comprovavam seus surtos psicóticos e alucinações persistentes. Mas o júri não se convenceu. As provas eram claras. Os vídeos contundentes e a frieza com que ele narrava os crimes era quase inumana. Durante as investigações paralelas, a promotoria levantou a suspeita de que Walter Crick, o dono do hotel, sabia de tudo. Testemunhas relataram conversas estranhas, mudanças frequentes de carpete no quarto 104 e cheiros fortes de produtos químicos no fim de certas madrugadas. Um diário antigo de Crick, recuperado após sua morte, continha anotações desconexas, mas reveladoras. Em uma delas lia-se: Dean trouxe o equilíbrio. Enquanto ele estiver aqui, o quarto ficará satisfeito. A promotoria concluiu que Crick, mesmo sem participar diretamente dos crimes, foi cúmplice por omissão. Ou pior, incentivador silencioso de um ritual macabro. Dean Merrill foi condenado à prisão perpétua sem direito a condicional. Durante o trajeto até o presídio, segundo os guardas, ele murmurava palavras em latim e sorria. Disse apenas uma frase inteligível: o 104 nunca fecha. Desde então, ninguém mais se hospedou no quarto,
Mas mesmo lacrado, selado e esquecido, moradores juram ouvir vozes vindas de dentro. O quarto 104 foi interditado. O Maple Inn, demolido 2 anos após o julgamento. Mas o terror que nasceu ali permanece vivo na mente de quem conheceu essa história. 7 vidas sumiram no escuro de um cômodo maldito. Um homem transtornado, alimentado por delírios, ou algo mais profundo e inexplicável, conduziu uma série de crimes que desafiam a lógica. E ainda hoje, mesmo após sua prisão, há quem diga que o número 104 aparece em pesadelos. A linha entre loucura e realidade pode ser tênue. E o mais assustador é perceber que, em lugares isolados, o mal pode crescer sem ser notado, até ser tarde demais. Se essa história te impactou, deixa um comentário aqui embaixo. Você acredita que Dean agia sozinho? Ou havia algo mais sombrio por trás do quarto 104? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que ama histórias de crimes reais. E lembre-se, da próxima vez que se hospedar em um hotel, verifique 2 vezes o número da porta.